Olá pessoal, Ciclo de Direito Ambiental, seguindo aqui a nossa nova linha de entrevistas com grandes nomes do direito ambiental. Hoje eu tenho muita honra de apresentar meu amigo, colega aqui, professor Alexandre Sion, mestre e doutor em Direito, é autor de um outro canal de Direito Ambiental também muito legal, que é o Direito Ambiental em Conta-Gotas, presidente da Associação Brasileira de Direito, Energia e Meio Ambiente, que é um órgão super importante aí na defesa do setor elétrico e na conciliação ambiental nesse desenvolvimento sustentável. E o senhor tem um escritório no território Noda e hoje ele está aqui para falar com a gente do lançamento do livro dele sobre a Agência Nacional de Mineração. Então, professor Sion, seja bem-vindo aí, uma honra contar com você. E aí eu queria primeiro fazer a pergunta, eu ouvi, o que te levou a escrever esse livro? Qual que é a proposta desse livro? É só para advogados? Fique à vontade. Obrigado, professor. Bom, primeiro tem que fazer um comentário. Eu coordeno um curso que é de Direito Ambiental aplicado à mineração, e sempre que eu tenho oportunidade, não só para isso, mas todos os eventos que eu tenho que envolvem mineração, eu chamo o professor Pedro Campani. Não porque ele é meu amigo, mas porque é um professor que conhece tudo da área, tanto da área ambiental como a sua aplicação na mineração. E eu lembro muito bem, eu não sei se você lembra, Pedro, nós estávamos em Brasília, e aí acabou o curso, você foi dar uma palestra nesse curso, e acabou o curso, nós voltando no táxi para o aeroporto, você já tinha o seu canal, você falou assim, olha, por que você não faz? Né? E foi você que foi o responsável por eu criar o canal Direito Ambiental a Conta-Gotas. No início eu tinha um pouco de resistência. Você falou, não, mas você tem que fazer mesmo, não tem outro jeito. Você estava coberto de razão muito antes da pandemia. Então, eu só tenho a agradecer, como agradecer o convite. É sempre um prazer estar aqui. Bom, sobre o livro. Na verdade, o livro ele faz parte de uma coleção de 10 livros, coordenado por vários professores, entre eles a professora Irene, que é professora dos cursos de estrito sensu do Mackenzie, e são livros que tratam das agências reguladoras. É uma coleção para tratar de agências reguladoras. Então, 9 desses livros tratam cada um de uma agência reguladora, e o 10º trata da Lei Geral de Agências. Então, eu recebi esse convite da professora Irene, com muito orgulho, desafiador, o tempo era curto, mas achei que tinha tudo a ver. A gente sabe, a gente tem várias iniciativas em conjunto, né, Pedro, de escrever, a gente tem que arrumar um tempo para poder encaixar isso na nossa rotina e dar a nossa cota de contribuição. E o objetivo dessa coleção é de leis comentadas. Então, cada um dos livros comenta, artigo por artigo, a lei da agência respectiva. Então, o objetivo foi comentar a lei que criou a Agência Nacional de Mineração, com todos os seus aspectos, obviamente tratando muito de direito minerário, das normas que foram publicadas depois disso, que obviamente impactam, inclusive a norma recente que teve impacto na Política Nacional de Segurança de Barragens, e com várias outras alterações relevantes. Então, o livro é para tratar da agência, mas acaba tratando do direito minerário no Brasil. Tá, e Sion, você é um profissional com larga experiência no setor minerário, atuou com grandes mineradoras, hoje atende como advogado, consultor especialista na matéria no Brasil todo. Uma pergunta que sempre fazem para a gente que atua na área minerária, assim, é possível ter uma mineração sustentável? Ótima pergunta. Deixa eu só responder antes uma pergunta que você me fez, eu acabei não respondendo. O livro é só para advogados? Não, o livro não é só para advogados. É também para advogados, é para estudantes de direito, é para quem quer se interessar, quem quer conhecer, quem quer estudar a área minerária, como também esse número grande de profissionais, como você sabe, que lidam no setor mineral, né? Não só os geólogos, engenheiros de minas, engenheiros de diversas áreas. Eu espero que ele seja útil para esse grupo grande de pessoas que atuam num setor tão relevante da economia nacional como é a mineração. E aí, relacionando a sua pergunta,
E a resposta simples, direta, é sim, perfeitamente possível. Mas acho que ela merece um pouco mais, essa resposta um pouco mais elaborada. Existe naturalmente, para a mineração, algumas resistências. E essa resistência ela é ilustrada desde a Constituição, que, como você sabe, a única atividade que teve uma obrigação específica de recuperar a área impactada é a atividade de mineração, lá no 225, parágrafo 2º da Constituição. Essa obrigação é para todo mundo, não só para empresas de mineração, no parágrafo 3º, mas trouxe essa obrigação específica para a atividade de mineração. Quando a gente pergunta para os congressistas que participaram, por que as pessoas têm essa relação com a mineração? Então, queriam incluir na Constituição essa obrigação de forma específica. É claro que, independente dos motivos que levaram, é um sinal de que é uma atividade que goza de uma preocupação, sob o ponto de vista do seu impacto, porque as atividades... a gente tem atividade de mineração de qualquer tipo, e, aliás, aqui eu tenho que fazer esse comentário. Mas a gente sempre lembra dos grandes empreendimentos de mineração, que têm um impacto visual relevante. Mas eu costumo dizer que é uma área emprestada, porque algumas atividades que também de impacto não se emprestam ao meio ambiente. Você implanta, nunca mais vai tirar, e aquela área que foi impactada não será recuperada. A atividade de mineração, apesar dela ter esse impacto, que obviamente não é só visual, mas ele tem um impacto visual na conformação do terreno, inclusive, ele é um impacto com retorno, porque você usa aquela atividade e depois retorna. E uma coisa que eu acho que é importante, porque toda vez que a gente fala sobre impacto, é muito comum a gente falar num tom, às vezes, romântico. O que, obviamente, eu não posso desconsiderar a importância disso, porque são essas pessoas que fazem com que o mundo se preocupe com questões que são relevantes, né? Mas, muitas vezes, a gente dissocia essa nossa preocupação com a realidade. E a gente tem inúmeros exemplos. A gente tem exemplo com lixo. Eu costumo fazer a brincadeira que a nossa relação com lixo é uma relação de espaço. Quando eu coloco o lixo naquele cestinho em cima da pia da cozinha, ele começa a desaparecer. Aí eu tiro aquele lixo, jogo ele na área e ele desaparece mais ainda. Quando eu coloco no hall do meu andar, ele desaparece num passe de mágica. Mas é evidente que ele não desaparece. A gente quer continuar produzindo lixo, mas a gente não quer ter aterro, a gente não quer ter perto de casa, a gente não quer lidar com lixo, mas a gente quer continuar consumindo e produzindo. Da mesma forma, uma sociedade moderna, como é não só a nossa, mas a sociedade global, ela precisa de mineração para quase todas as atividades. E a gente não consegue enxergar isso. A gente só enxerga o impacto visual no morro. Então, é claro que isso não pode ser uma desculpa para que não se faça cada vez uma mineração mais sustentável. Essa é uma preocupação da ordem do dia, cada vez mais, e essa é uma preocupação que tem norteado a atuação não só dos legisladores, mas também uma atuação dos órgãos envolvidos. Se a gente pensar aí, falando da agência, da lei que criou lá, 13575, já estabelecia que entre os papéis e as competências da agência estaria a de fiscalizar, ainda que em caráter complementar aos órgãos, a atuação dos órgãos ambientais, o controle ambiental. Essa é até uma discussão mais relevante que a gente pode travar mais para frente, se você quiser, porque como é que fica essa relação com a competência dos entes federativos. Mas eu quero tratar disso para dizer que a própria agência tem, em atendimento a essa preocupação, promulgado diversas normas. Para citar um exemplo, tem uma resolução relativamente recente, de 2018, que é a 02 de 2018, que cria a Superintendência de Produção Mineral, que tem, entre outras competências, tratar de ações que objetivem o aproveitamento mineral associado à minimização dos impactos ambientais decorrentes da atividade.
como também propor ações de fiscalização, com o objetivo de minimizar riscos ao meio ambiente. Ou seja, isso é para citar um exemplo, sem contar outras questões relacionadas à promulgação de atos pela agência. Mas, agora, de forma objetiva, acho que é perfeitamente possível, a despeito de ser perfeitamente possível e da enorme importância que a mineração tem para o mundo e para o país, essa preocupação em cada vez ter processos mais friendly com o ambiente é uma preocupação que veio para ficar e cada vez será maior. Então, senhor, você até já aproveitou e até respondeu a terceira pergunta que eu ia fazer, que se você via que a agência tinha alguma responsabilidade nessa implantação de questões ambientais, né? Então, desculpa. Eu achei interessante, assim, isso que você já aproveitou, você já até puxou minha terceira pergunta aí. Não, mas eu acho que eu tenho coisa para falar disso, se você quiser que eu Então, fica à vontade, estamos aqui para te ouvir. Bom. Obrigado. Então, sobre o papel da agência, né? Eu acabei citando esse dispositivo lá, que é o artigo 2º, e o decreto que instala a agência, né, que é o 9587 de 2018, na verdade, isso também é um mal dos nossos decretos, né? Como a gente fica dizendo que eles não podem inovar, então eles ficam fazendo copia e cola. E, na verdade, o dispositivo do decreto é exatamente o mesmo da lei. Mas, ou seja, mostra essa preocupação. Agora, é claro que a gente tem que analisar isso num contexto também constitucional, porque tem uma competência que primeiro, como você sabe muito bem, os bens. Aliás, tudo que eu estou falando aqui, você sabe muito bem, mas eu estou falando aqui para os seus. Não tão bem quanto você. Não, sabe demais. Eu estou falando aqui para os seus ouvintes. Mas os bens minerais são da União, sejam eles aflorantes ou não, por força do que estabelece o artigo 20 da Constituição. A competência privativa para legislar sobre jazidas e minas é uma competência da União, lá no artigo 22. Agora, a competência para atuar na defesa do meio ambiente é comum, no artigo 23, incisos 6º e 7º. E essa competência, dentro inclusive da Lei Complementar 50 de 2011, que veio regulamentar o parágrafo único do artigo 23 da Constituição, ela é uma competência em matéria ambiental dos órgãos ambientais integrantes do CISNAMA, Sistema Nacional de Meio Ambiente. Então, e lembrando que o nosso sistema de licenciamento é um sistema único, em que apenas um órgão ambiental, por força do que estabelece o artigo 17 da Lei Complementar, apenas um órgão ambiental é o competente para licenciar, fiscalizar e punir administrativamente aquela atividade. Até mesmo antes da Lei Complementar, tem um livro que eu sempre indico, que é do Ney Belo, Nicolau Dino e Flávio Dino, que é Comentários à Lei 9605 de 98, em que ele já falava desse trinômio indissociável dessa competência, ou seja, quem é competente para licenciar ou será para fiscalizar e para punir, ainda que o artigo 17 tenha trazido as exceções em casos de eminente risco, mas com a obrigação de que aquele órgão ambiental que identificou uma pretensa infração encaminhe aquele auto de infração para o órgão ambiental competente. Então, caberá à ANM, para as atividades de mineração, também fiscalizar, mas segundo aí o teor do artigo 2º da lei que criou a ANM, em caráter complementar, mas nunca substituir o papel que é do órgão ambiental. Agora, como agência reguladora do setor, cabe dar a sua contribuição. E aqui eu quero me permitir, se você me permite, mas eu quero aproveitar, se você me permite, Pedro, para falar dessa relação de um ponto que eu faço uma crítica já há muito tempo. Acho que a agência já caminhou positivamente, mas ainda tem passos para serem dados que dizem respeito à relação dessas obrigações como condição para instrução dos atos. Exemplo, para que você consiga a portaria de lavra, para que você consiga a concessão que vai lhe permitir explotar aquela jazida, ou seja, efetivamente retirar o minério, você precisa, entre outras obrigações, apresentar a licença ambiental de instalação daquele empreendimento, portanto, emitida pelo órgão ambiental competente. E eu me pergunto, por que cabe
a agência receber a licença ambiental como condição. Ah, mas peraí, Sion, não pode ter lavra sem licença. Claro que não pode, é crime, artigo 55 da 9605 de 98. Inclusive o crime em concurso formal, como já entendeu o STJ, o crime de usurpação mineral. Mas, apesar de ser crime, não, a questão é a quem cabe o quê? Não cabe à agência avaliar a licença ambiental. Por quê? Primeiro que ela não tem competência, sob o ponto de vista institucional. Não cabe à agência avaliar se ele tem licença ou não. Aí eu pergunto, você vai receber licença. Aí você vai analisar o estudo ambiental para saber se a licença está adequada ou não está? Se compreende todo aquele projeto ou não compreende? Claro que não, porque isso cabe ao órgão ambiental. Então, para que você pede? É a mesma coisa de pedir autorização de superficiário como condição para implantar empreendimento linear, como se a licença autorizasse alguém a entrar na casa de outra pessoa. Então, são coisas distintas. Então, é importante que a gente traga e discuta isso. Porque quando as pessoas... Como é que você deu uma licença ambiental que a pessoa vai entrar na minha casa? Não, ele só vai entrar na tua casa se você deixar ou tiver decisão judicial. Ele só vai poder lavrar se ele tiver licença. E agora, se ele quiser fazer de forma criminosa, ele fala sem portaria ou sem licença. Não é isso que vai mudar. Então, qual foi o avanço que a agência já fez, na minha opinião? Foi em relação à guia de utilização. Hoje, a licença é condição de eficácia da guia, mas não é condição da sua emissão. E acho que isso já foi um grande passo. Não faz sentido pedir a licença para a guia. Agora, para que você possa explorar uma jazida, você precisa de licença ambiental. E isso a gente, desde lá da CONAMA 237, já dizia que se tiver uma pesquisa com guia, precisa de licença. Então, eu acho que isso a gente precisa. Isso não é só para a Agência Nacional de Mineração. Eu acho que isso a gente tem que discutir de forma sempre muito ampla, no sentido de cada um com a sua responsabilidade. Não dá para aumentar as caixas dos órgãos, porque isso só traz insegurança e burocracia. Perfeito, Alexandre. Muito importante todas essas ponderações que você colocou aqui, essa crítica que decorre naturalmente da sua vivência desses problemas, né? A gente que passa esses dramas aqui da área minerária ambiental, a gente entende mais do que ninguém. E, Alexandre, então, peço agora as palavras finais, suas últimas considerações, fique à vontade. Obrigado. Bom, primeiro, eu sei que eu falei muito, o teu canal é de 5 minutos, mas a gente tinha combinado que eu podia falar um pouquinho mais. Não, nessa série aqui não tem 5 minutos. Então tá bom, ótimo. Mas eu acho que é até muito bom você falar em 5 minutos, porque as pessoas realmente, cada um não tem tempo. Eu atendi a sua gentil e pertinente sugestão lá atrás de criar um canal, mas eu não consegui ter a sua competência de falar em 5 minutos. Eu primeiro, então, quero agradecer, dizer que é sempre um prazer. Espero que a gente faça. Espero não, nós faremos. A gente ainda tem 2 livros que devem ser lançados esse ano, que eu conto para minha honra com artigos seus, e que a gente faça muitos outros assuntos. Parabéns pela iniciativa e parabéns pelo canal e por tudo aquilo que você passa para os alunos. Eu até fiz um comentário antes no off, faço de novo aqui ao vivo. Amanhã tem uma aula com uma turma da PUC que também é sua aluna, e eu já disse, olha, um dos professores que já falou sobre isso é o professor Pedro Campani. Vai lá no canal dele, que ele já gravou sobre esse assunto. Então, só tenho a agradecer, Pedro, é um prazer. Senhor, mais muito obrigado. Só ressaltando, quem não se lembrar, tem um lançamento do livro para a Revista dos Tribunais, faz parte dessa coleção, então, sobre legislação interpretada de agências reguladoras, que é uma obra que vai ser uma referência, porque a própria natureza da obra não existe aí, é inovadora e é muito útil, não é só para advogados, então, técnicos, servidores públicos, estudantes que já queiram entrar na matéria, que cada vez se torna mais especializada, é mais do que bem-vindo. A gente vai deixar aqui o link tanto na descrição quanto a imagem final aqui da conversa para quem quiser saber mais do livro. Senhor, muito obrigado, foi um prazer e nos encontramos aí. E quem quiser conhecer mais também, visita o canal do Sion lá, que é o Direito Ambiental em Conta-Gotas no YouTube. Tá? Obrigado a todos aí, até a próxima. Um abraço a todos, obrigado.